Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje tá aqui pela segunda vez, gente. No seu último KiwiCast, ela deu aula sobre algoritmo e marketing de intenção. É especialista em estratégia de vendas para redes sociais, tem mais de 13 anos de experiência com criação de conteúdo e só no infoproduto ela tem 3 anos de trajetória. Mais de 30 mil alunos aprenderam com ela a vender todos os dias pela internet. Chegou a nossa vez novamente de aprender com ela, não é mesmo? Chegou a nossa vez. Essa introdução foi pesada, hein? Foi pesadíssima. Não sei nem como que essa mesa aqui, ó, vai aguentar hoje. Chamamos ou não chamamos? Chama agora. Seja muito bem-vinda de volta. Camila Falck. Vem pra cá. Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui depois de uma introdução dessa, né? Agora vamos entregar o ouro aqui. Bora. Que show. E, cara, você começou a programar muito jovem, começou a empreender jovem, veio no KiwiCast uma vez, que inclusive deu aulas sobre marketing de intenção, algoritmo de Instagram. Eu queria entender o que aconteceu desse período do primeiro KiwiCast até hoje. O que é que rolou aí na sua vida, o que é que mudou no mercado, pra gente bater um papo sobre. Nossa, muita coisa, né? Eu acho que principalmente, assim, o aprendizado contínuo. Então, aprendi muita coisa, errei muito, aprendi muito e acertei muito também. Então, foram bastante coisas que mudaram aí. E da sua operação em si, na última vez a gente falou muito, foi um bate-papo muito focado em criação de conteúdo, engajamento, atrair público. E agora? Você se mantém no mesmo nicho, tá fazendo outra coisa? Então, esse foi um dos caminhos da minha jornada, que acho que é o que muita gente passa depois de crescer, que é o seguinte, que a gente chega meio num efeito platô. E aí a gente quer escalar e começa aquela dúvida de o que eu faço agora para escalar. E aí nessa jornada eu tentei vários caminhos e aí eu descobri que, eu sou boa no conteúdo e dá para escalar muito com conteúdo. A gente tem exemplos de pessoas muito grandes que cresceram muito através de conteúdo e continuam fazendo conteúdo até hoje. Então, eu continuei no conteúdo e eu comecei a investir cada vez mais nisso. E hoje eu montei uma operação e eu tenho uma equipe inteira de produção de conteúdo, né? Eu acho que essa foi a principal mudança operacional. Porque antes, quando eu vim aqui, eu praticamente fazia tudo sozinha. E hoje eu tô com uma equipe aí fazendo tudo junto comigo e tô começando a minha marca, o meu produto também. Inclusive, você comentou com a gente no off que antigamente você ainda é muito boa de criação de conteúdo, mas uma das suas principais dificuldades era não saber monetizar os conteúdos que você compartilhava nas redes sociais. O que foi a sua virada de chave para destravar e conseguir atrair novos seguidores e transformá-los em clientes? A minha principal virada de chave foi aprender e estudar. Então, como eu falei, assim, eu sempre fui muito autodidata e eu continuo sendo até hoje de ir atrás de pesquisar. Então, quando eu fui pro Instagram, o Instagram ele é a única rede social que ele não monetiza diretamente com as views. No TikTok você consegue ganhar por visualização, no YouTube você ganha por visualização, Facebook você ganha por visualização, inclusive ganha muito bem, e o Instagram você não ganha por visualização. Só que eu queria crescer no Instagram por algumas questões lá da plataforma, que acho que eu até falei da última vez. E aí eu tive que aprender a vender. E aí eu fui atrás de aprender a vender. Então a minha principal virada de chave foi quando eu aprendi e estudei sobre vendas. E eu aprendi sobre os níveis de consciência de venda. Legal. Isso para mim foi o que mudou completamente o jogo, né? No marketing a gente escuta muito sobre os gatilhos de venda e gatilho de persuasão, entregar o desejo da pessoa. E aí, quando eu vi essa questão dos níveis de consciência, para mim foi algo que foi muito lógico. Eu sempre vou muito pro lado da lógica. Para mim foi a maior virada de chave, foi quando eu entendi quais são os níveis de consciência do consumidor. Como que eu levo uma pessoa que ela acabou de chegar pro nível de consciência onde ela quer comprar de mim e ainda sai indicando para todo mundo. Então, por favor, compartilha me conosco. Ensina agora. Que é isso? Quais são os níveis de consciência do consumidor? Então, são os 5 níveis de consciência que quem criou foi eu posso estar errado, mas acho que é o Philip Kotler, uma coisa assim, não sei direito como pronuncia, o pai do marketing, ele tem um livro onde ele ensina isso, e esse é um conhecimento muito antigo que é muito valioso até nos dias de hoje, né? Ele é fundamental. E praticamente bem resumido, de um jeito que qualquer pessoa entenda, é assim, o primeiro nível é a pessoa que ela tá ali de boa e ela não sabe ainda nada a respeito do seu produto, o que você faz, nada. Ela é uma pessoa que tá ali. Então, ela é praticamente aquela pessoa que, por exemplo, chegou de paraquedas no seu perfil do Instagram e começou a te seguir.
Ela chegou ali, ela não sabe muito de nada. O primeiro nível de consciência é quando a pessoa ela adquire a consciência de que ela tem um problema. E aí entra, por exemplo, né, a pessoa, ela descobre ali que ela tem um problema, por exemplo, eu vou colocar aqui para minha realidade de criação de conteúdo, mas isso se aplica a literalmente qualquer negócio, né? Então, por exemplo, a pessoa chega ali, ela começa a criar conteúdo, e aí ela começa com a dor de que ela posta e ela não consegue engajamento, ou ela posta e não chega a seguidor. Então, ela sabe que ela tem um problema, então ela tá no nível de consciência de que ela tem um problema. Só que ela só sabe que ela tem um problema. Ela não sabe como que resolve, ela não sabe o porquê daquele problema, e ela não sabe o que ela tem que fazer para resolver aquele problema, né? E aí, depois disso, vem a fase de solução, que é onde, então, eu pego essa pessoa ali, eu explico para ela o problema que ela tem, por que aquele problema acontece, e aí eu explico para ela que existe uma solução. E aí, a partir do momento que eu explico para ela que existe uma solução, ela já tem consciência de que existe um problema, de que ela tem um problema e de que existe a solução. E aí, o próximo nível é mostrar para ela, então, que eu tenho essa solução e que a minha solução é personalizada. Aí que eu acho que a maioria das pessoas entram, que é explicar o meu diferencial, é explicar o porquê do meu produto ou do meu serviço, por que a pessoa deveria me escolher e por que ela escolhe o meu e não do tantos concorrentes. E aí, depois, o outro nível, a pessoa ela já sabe que ela tem problema, ela já sabe a solução, ela já sabe qual que é o que eu ofereço, e aí ela ainda não comprou. Por que ela não comprou? Ela tá com alguma objeção. E aí entra o que a gente chama de quebra de objeção, que aí pode ser uma promoção, um brinde, um remarketing, é o que o mercado mais tradicional faz. Só que veja bem, a gente hoje tem muito mais pessoas que estão no nível mais baixo de consciência do que no mais alto. E a pessoa que ela tá no nível mais alto de consciência, ela tá mais propensa a comprar, que aquela pessoa que ela já tem problema, ela já tá pesquisando, ela já tá ali no Google pesquisando como aumentar o meu engajamento, ela já tá ali pesquisando roupa bonita pro Réveillon, ela já tá pesquisando, sei lá, como fazer marmita em casa pra semana toda. Então, ela já tá pesquisando a solução. E é nessa galera que o mercado normalmente foca, porque esse é o que compra mais rápido, né? Então, é onde o pessoal coloca tráfego, é pra onde o pessoal cria conteúdo, o pessoal pega muito na dor. Só que se você faz esse nível de consciência, você começa a conversar com a pessoa antes mesmo dela estar pensando em comprar, você tem mais pessoas e você tem menos concorrência. Então, quando aquela pessoa ela chega no nível de que ela está pronta para comprar, ela já tem uma relação com você. Então, ela provavelmente vai escolher você ao invés do concorrente. Aí entra o fato de você não precisar fazer uma venda pesada, você não precisar fazer uma promessa milagrosa, você não precisar fazer coisas que nem todo mundo gosta ou tem coragem de fazer. Eu sou uma dessas pessoas, então eu prefiro vender nesse sentido de ir explicando para a pessoa, mostrando para ela, resolvendo o problema dela até ela estar pronta para consumir, do que pegar ali a pessoa e ficar fazendo um monte de promessa e gatilho, né? E aí, quando eu descobri isso, para mim, foi a maior virada de chave. Isso, essa jornada do cliente, ela... Eu vejo que o que as maiores pessoas ali, as minhas maiores referências, né? Todos eles fazem isso também. Então, eu achei isso bem legal. E a forma que você encontrou no início para trazer esse nível de consciência para as pessoas que chegam ali foi através do Reels ou também posts de carrossel que você foi fazendo no Instagram? Boa pergunta, né? Eu vejo muita gente falando o que as pessoas falam que é. As pessoas falam que o Stories é relacionamento e venda, que o Reels é chegar a seguidor e relacionamento, e que o carrossel é, sei lá, chegar a seguidor e relacionamento. Só que, na verdade, as 3 ferramentas, elas podem ser usadas para os 3 momentos a qualquer momento. Você pode usar o Stories para ganhar seguidor, você pode usar o Reels para fazer venda, você pode usar o carrossel para os 3. Então, o que eu fiz é o que eu chamo de estratégia multifunil, né? E também a multiplicação turbinada. Eu não sou muito boa de nome, eu não sou a pessoa mais criativa, eu sou mais lógica, né? Mas basicamente assim, eu crio um conteúdo que gera esse nível de consciência. Se você ir lá no meu perfil do Instagram, você vai ver que todos os meus conteúdos, a hora que você entende o que eu faço, você vai ver que eu faço em todos os conteúdos, né? E aí eu faço a mesma coisa em todos os formatos. Então, o meu conteúdo que tem no meu Reels, ele é o mesmo conteúdo que tem no meu Stories, ele é o mesmo conteúdo que tem no meu carrossel. É literalmente o mesmo. Ele é o mesmo, só que ele é adaptado ao formato que tá ali. Então, no Reels eu vou falar em vídeo de até 1,5 minuto,
No Stories, eu vou colocar em texto, foto e colocando figurinha de enquete, vou adicionar um teste, vou colocar o link ali. E no carrossel vai ser só texto e imagem, e no final eu vou chamar para bio. Mas, tipo assim, é o mesmo conteúdo adaptado. Isso é o que eu chamo tecnicamente de multiplicação turbinada. Legal. Essa questão dos estados de consciência do consumidor é muito boa, porque quando a gente pega o marketing digital, que é um mercado acelerado, as pessoas querem resultado imediato, eles estão dispostos a pegar um público frio, que é onde o nível de consciência é mais baixo, e entupir de gatilho e promessa milagrosa para tentar vender. Talvez eles até consigam um volume assim imediato na venda, mas isso vai total de encontro a você construir um relacionamento e gerar LTV ao longo do tempo. Sim. Que é o que você faz, gerar confiança, mostrar a solução aos poucos, até a pessoa pedir para comprar de você. Agora, conectando isso com conteúdo, como é que você faz para garantir que o cara que chegou no estágio 1, que tipo de conteúdo ele vai receber para passar para o 2? E a pessoa que já está no estágio 4, ela recebe o mesmo conteúdo do que está no estágio 1? Então, como é que você cria a sua estratégia de conteúdo baseado no estado de consciência do consumidor? Interessante, né? Primeiro, eu não faço isso dessa maneira que você está pensando, porque existe o algoritmo, né? Para quem quer entender mais sobre o algoritmo, não sei se a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas eu falei muito no outro podcast, então vocês podem pesquisar ali. Mas o algoritmo, ele não entrega os posts por ordem que você posta. Então, não adianta eu postar numa ordem específica que vai aumentando o nível da consciência da pessoa até ela fazer. Então, o que eu faço? É uma estratégia que eu aprendi que é assim. Eu tenho uma aula que ela é uma palestra, ela é literalmente uma palestra, eu fui convidada para um evento fechado de um mentor meu para dar uma palestra, e aquela palestra ela foi tão boa que eu resolvi liberar ela para todo mundo, né? E aí eu publiquei ela. E essa palestra eu ensino, assim, praticamente tudo. Sobre o meu método, sobre o novo algoritmo, sobre as mudanças. E aí nessa palestra eu consigo entregar muito conteúdo. O que no formato do Instagram não me permite fazer. Porque o Reels tem 1 minuto e meio, o Stories tem, sei lá, umas 10 imagens, vai dar, vamos dizer que se a pessoa vê 7 stories teus, o que já é uma boa retenção, ela vai ficar o quê? 70 segundos vendo pra você. Então, ela vai olhar ali 1 minuto a sua cara também. E o carrossel também, vamos dizer que a retenção é 1 minuto. Então, em 1 minuto você não consegue entregar. Então, em 1 minuto eu tento gerar um nível de consciência, assim, o máximo que eu puder e levar para aquela palestra. Então, mesmo dentro do meu conteúdo, eu faço um funil, só que o funil, ele não tá dentro do conteúdo. O funil, ele tá de levar a pessoa do conteúdo para onde eu realmente entrego, ele para onde tem essa entrega de conteúdo mais profunda. Isso também é uma das coisas que eu ensino para minhas alunas, que quando você cria conteúdo para o Instagram, você tem que ter o quê? A intenção de para onde você vai levar a pessoa com aquele conteúdo e por quê. O conteúdo, ele também é um tráfego, né? A gente chama ele de tráfego orgânico. Então, ele é um tráfego, ele leva a pessoa de um caminho ao outro. E o caminho para o qual eu levo é uma palestra onde eu crio ainda mais consciência. Então, a estratégia que eu faço, resumidamente, é essa. E aí, depois, claro, tem, né? Falando de parte técnica, aí eu rodo um remarketing para quem já viu a palestra. Entendi. Oh, bacana, porque daí a pessoa chega ali na palestra minimamente consciente do problema e da solução. Na palestra, ela converte ou não. E Exatamente. Aí, as que não convertem, você roda o remarketing. E ela continua vendo conteúdo. Alguma hora ela vai. Eu tenho até uma pesquisa. Gente, se tem uma coisa que muda qualquer negócio no digital, é você falar com as pessoas e descobrir qual é o problema delas. E um dos jeitos de fazer isso é rodando pesquisa. Vocês vão ver que as empresas é uma coisa muito tradicional, assim, não é nada novo. E rodar pesquisa faz muita diferença. Então, eu rodo pesquisa descobrindo quais são os problemas, o que as pessoas precisam aprender, o que elas querem. E aí, a partir disso, eu vou criando a linha editorial, eu vou criando os conteúdos e eu vou resolvendo os problemas que as pessoas têm. E para eu descobrir os problemas que elas têm, eu pergunto através de pesquisas. Inclusive, como é que você estrutura essas pesquisas? Porque essa é uma das dificuldades da maioria das pessoas. Parece algo muito óbvio, cada um faz de um jeito e no final das contas é uma coisa simples. Como é que você faz as suas pesquisas? Então, é literalmente perguntando o óbvio. Por exemplo, a minha pesquisa, quando a aluna ela entra na ECID, que é a minha escola lá, onde tem os cursos, já na primeira aula eu falo para ela responder a pesquisa. E essa pesquisa ela tem 80% das pessoas que assistem essa aula, que compram um curso ali, elas fazem a pesquisa. E é muito alto. Por quê? Porque quando eu vou falar para a pessoa, eu não falo assim, olha, me ajuda, responde a pesquisa aí. Eu falo, olha, se você quer ter mais resultado ainda,
responde essa pesquisa, porque ela vai ser usada para trazer o que você quer. Então, a pessoa ela já sabe que ela responder a pesquisa é por benefício dela. Então, isso Legal. aumenta muito o número de pessoas que respondem. Quanto mais pessoas respondem, mais eu tenho. Mais eu tenho dados. E aí, na pesquisa, eu literalmente pergunto, olha, por que você comprou o curso? Acho que isso é muito importante. Ninguém nunca vai escrever uma copy ou um texto tão bom do seu conteúdo quanto as pessoas que compraram você e falando por que elas compraram, né? E aí eu pergunto por que elas compraram. Eu pergunto o que elas esperam quando elas, né, terminarem ali o curso, qual que é o resultado que elas esperam. E eu falo qual é a sua maior dificuldade hoje com a criação de conteúdo. E aí eu também pergunto nessa pesquisa, né, acho que foi por isso que eu comecei a falar da pesquisa, que eu me perdi. É que eu pergunto para as pessoas há quanto tempo, se elas já me seguiam antes e há quanto tempo. E aí eu tenho, através dessa pesquisa, que a maioria das pessoas me segue por 3 meses antes de comprar o meu curso, né? Isso é uma média. Tem gente que, nem te conhecia. Eu vi um post e comprei. Tem gente que, nossa, eu te sigo há 2 anos e resolvi comprar, sei lá, numa Black Friday, um negócio assim. Então, eu sei que todo o dinheiro que eu tô investindo hoje, conteúdo que tá chegando, pessoas novas, daqui a 3 meses vão gerar venda. Então, se eu ficar 3 meses fazendo isso, vai chegar uma hora que eu vou vender todos os dias. Oh, muito massa. Esse tipo de informação que vem de uma pesquisa dessa é valioso. simplesmente o Extremamente ouro, valioso. né? Porque a partir disso você cria suas estratégias para os próximos produtos de vendas. Isso. Sempre que eu vou criar uma nova estratégia de venda, uma atualização do curso, eu olho as pesquisas. E eu faço isso, por exemplo, recentemente eu adicionei uma atualização lá no curso, onde uma das principais dores que as pessoas tinham é de... Elas não sabem o que postar. Elas ficam sem ideia do que postar. E aí eu pedi ali, descobri que essa era uma das maiores dores e eu criei um lugar onde eu trago ideias de conteúdo, eu trago referências e aí eu gosto de brincar chamando que é o quadrante de referências, né? Porque são 4 tipos de referência que você pode ter. Que é a referência de formato, a referência de cena e a referência de conteúdo e aí a referência de, não lembro a quarta, mas é alguma coisa assim. Mas é basicamente... Eu criei isso, e aí eu já entreguei, as alunas piraram, assim, porque era uma coisa que elas tinham a dor. E, ao mesmo tempo, naquela mesma ali, eu coloco pra pessoa, e se você quiser pro teu nicho específico, acho que essa é a quarta, né? Específica de nicho, tipo, pra quem, sei lá, pra quem tem um ateliê, ideia de conteúdo pra quem vende bolo, né? Legal. E aí eu falo pra pessoa responder o formulário, pra ela dizer qual é o nicho dela, o que ela quer, qual que é a dificuldade dela. Então, o tempo todo, nas aulas mesmo, eu coloco o formulário, roda ali, também tem grupo com as alunas, e eu literalmente pergunto o que eu quero saber. Legal. E eu gosto de tratar a minha audiência como pessoas inteligentes, né? Que eu acho que elas entendem o que tá acontecendo, não tenta enganar a minha audiência. Eu acho que isso funciona também, simplesmente ser sincero, né? Com Massa. certeza. Responde aqui que isso aqui vai servir pra eu trazer novidades pra você que vão te ajudar, porque você vai ter conteúdo melhor. Não precisa ficar fazendo firula, né? Isso. Exato. Pergunta, vai direto ao ponto. Legal. Eu sou bem direta. Me tira uma dúvida. Claramente o seu negócio, o seu modelo de negócio é focado no cliente. O que para nós é excelente, porque muitas pessoas do mercado poluem o mercado por estar indo para outro caminho e a gente busca exatamente isso, players formadores de mercado que trazem produtos de qualidade que mudam o mercado positivamente. Só que essa não é a realidade de todo mundo. Vamos para um lado agora de conscientização, mas pré-produto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você roda uma pesquisa para a galera que está ali dentro da sua base. Mas vamos supor que tem uma pessoa que está ali do outro lado, que ela está começando o negócio digital dela, ela ainda não tem um cliente. Existe uma forma eficaz de fazer uma pesquisa, mesmo sem ser para sua base, mas para a pessoa que talvez acabou de chegar, e através dessa pesquisa você vai desenvolver, por exemplo, um produto ou oferta? Tem, inclusive eu comecei assim, eu não tinha audiência quando eu criei meu primeiro produto. E aí eu acho que eu já falei dele aqui no último podcast, não sei se eu citei ele, mas um dos meus mentores e que eu aprendi, eu falei pra vocês que eu aprendi sobre venda, eu só não Sim. falei com quem nem aonde. Um dos lugares onde eu aprendi foi no Vitor Damasio. O Vitor Damasio, ele é o mestre das vendas. E aí eu não lembro exatamente o que foi, que eu fui em algum evento do Vitor. O Vitor, ele fala muita frase, né? Assim, uma sacada paga. E aí eu fui em algum evento dele e eu tive uma dessas sacadas, aonde eu acabei me tocando de que eu era o meu avatar transformado. Então, a primeira vez que eu tentei fazer um curso, não sei se eu acho que eu contei aqui também, resumidamente, que eu tentei fazer um curso falando para as pessoas como conseguir dinheiro no Instagram. Porque eu vi ali todo mundo fazia isso, falei, se todo mundo faz, vou fazer parecido, porque deve funcionar.
Só que aí, quando eu fui naquele evento do Vitor e eu me toquei que porque assim, eu crio muito conteúdo e eu sei que a minha maior dor é o engajamento baixo, meu. Se vocês criam conteúdo, sei se vocês também se afetam com isso, né? Mas quando você faz um conteúdo que você se esforça e aí você acha, nossa, esse conteúdo aqui vai virar, e você posta e vai muito abaixo do esperado, é muito frustrante. Então, eu comecei, aí eu me toquei disso, comecei a falar, não, eu vou te ensinar a aumentar o engajamento. E aí começou a virar. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes, até vocês vão descobrir, vocês devem, né, entrevistar pessoas aqui que falam disso, nós somos o nosso avatar transformado. Então, também é pensar no, se eu tenho essa dor, o que eu gostaria para resolver esse problema, quais são as dores que eu tenho. Outra coisa também é fazer uma pesquisa de mercado. Você pode literalmente pesquisar no Google, ou você pode também, tem uma dica que eu já vi ali no YouTube, um monte de gente dando, você vai lá no YouTube e procura, por exemplo, as principais dúvidas que as pessoas têm, por exemplo, sei lá, como arrumar, não sei o que, aí você procura no YouTube e vê quantas views tem no vídeo. Porque aí, se for um vídeo que tem muitas views, é porque tem muita gente pesquisando aquilo e muita gente tem aquela dor. Então, você pode, assim, se você tem a sua base, você pergunta para sua base. Se você não tem base, você usa a base dos outros. Então, você pode usar a base do YouTube, de pesquisar um problema e ver quantas visualizações aquilo tem. Você pode perguntar para pessoas ao seu redor. Gente, meus amigos, eu acho que metade deles não, sei lá, devem ter silenciado a minha conversa no WhatsApp. Porque eu saio perguntando. Por exemplo, eu tenho um monte de amigas minhas que estão no meu público ideal ali, que são, né, mulheres de 30 e poucos que empreendem, eu presto serviço e eu pergunto para elas, eu falo, olha, o que você gostaria disso ou disso, o que você acha disso? Então, literalmente, você está perguntando para as pessoas que você conhece, pergunta para você mesmo, se você for o seu avatar transformado, se você cria produtos que você gostaria de usar, e pesquisa na internet e analisando também. Uma outra dica prática é você ir nos comentários dos seus concorrentes e ver o que as pessoas estão reclamando, pedindo ou comentando nos comentários deles. Então, o resumo dessa dica é, se você não tem audiência, olha a audiência dos outros. Pode ser de outras pessoas, de outras marcas ou de outras redes sociais. Legal. Ainda nessa linha de pré-produto, né? Uma vez que a gente fez a pesquisa, já temos dados o suficiente. O que você diria para quem está começando um perfil hoje no Instagram, a partir da pesquisa que foi feita, o que essa pessoa precisa fazer para crescer o perfil e ter sucesso a longo prazo? Gente, tem uma coisa que, assim, eu não vou dizer todo mundo, porque sempre tem exceções, mas quase todo mundo que tem resultado é modelar algo que já funciona. Inclusive, eu ensino também isso, porque essa é a base, é você pegar você, por exemplo, você é um fotógrafo e você quer começar um perfil mostrando a sua fotografia. O que você vai fazer? Você pega lá 10 perfis de fotógrafos que tem resultado e olha o que esses caras estão fazendo e faz a sua versão. Porque só o fato de você estar fazendo já vai ser diferente, porque você vai fazer com o seu tom de voz, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de escrever, com o seu jeito de tirar foto. Então, o jeito mais fácil de acertar é acertando com o acerto dos outros, né? Então, por exemplo, recentemente teve um formato de Reels que eu testei no meu perfil que ele bombou muito, assim, ele performou muito acima, que é analisando a bio das minhas seguidoras, né? Então, uma seguidora, eu vou lá, olho o perfil de uma seguidora, aí eu analiso a bio dela, digo que eu mudaria. Esse é um formato que ele tá indo muito bem com um monte de perfil, assim, principalmente lá fora. Tem uns perfis que são em espanhol, eu não sei exatamente de onde eles falam espanhol, e estão fazendo, tá dando muito resultado. E aí eu testei a minha versão do meu jeito, que se você for ver o meu e o delas, é diferente. O ângulo tá diferente, as dicas que eu dou são diferentes, só que o formato é um formato que já tá validado. Qual que é a ideia daquele formato? A ideia é, vou pegar aqui as pessoas que me seguem e vou analisar e dizer o que eu mudaria na bio delas. Aí, por exemplo, uma coisa que eu vi que a maioria não estava fazendo, mas que eu, como consumidora, gostaria de ver, é aquela dica na prática. Porque eles falam assim, eu não colocaria aqui essa frase na bio porque fica ruim. Só que aí eles não mostram como ficaria depois. Então eu falei, eu vou colocar o depois. Então isso que eu coloquei foi um adicional que eu coloquei, que eu não tinha visto nas referências. Então eu pego lá, analiso a bio, eu monto uma montagem de como ficaria a bio da pessoa, e aí eu mostro, e olha como ficaria a bio dela se ela seguisse o que eu falei. E aí, isso foi uma coisa que eu fiz que ele não fez. Então, eu peguei uma ideia que já estava dando muito certo a muitas pessoas, adicionei o meu jeitinho e coloquei ali. E aí, deu super certo. Então, a dica principal é essa. O que eu ensino para minhas alunas é o que todo mundo faz. Você começar a avaliar
E quem entende vai te falar a mesma coisa, se tiver coragem. Não, é legal dizer isso, porque você trouxe também que a maioria das pessoas é o avatar transformado e provavelmente tem uma dor diferente do que muitas outras pessoas têm aí, principalmente sendo do mesmo nicho. Então, o jeito que você olha para aquilo e resolve aquele problema a partir da sua dor é diferente de uma pessoa que tá trabalhando no mesmo nicho, porque a dor dela pode ter sido diferente também, né? Exatamente. Uhum. No nosso último episódio que a gente gravou, a gente sabe que, tipo assim, não tem como eu prever com total precisão o que é que faz um conteúdo viralizar. Mas, de forma impressionante, você conseguiu trazer alguns métodos que têm uma probabilidade muito maior de viralizar do que a média do que as pessoas falam ou fazem. Então, quando você falou ali, às vezes a gente prepara um conteúdo e quando a gente joga, ele não engaja. Acontece com os melhores. Mas, partindo dessa realidade de, tipo, tá, dentro da minha experiência, vamos supor que, seguindo o que a Carol falou, acabei de criar uma página, tô criando um conteúdo. Que tipo de conteúdo você visualiza que engaja no Instagram? O que é que faz um conteúdo gerar engajamento? E não só, por exemplo, apareceu na minha bio, apareceu na minha tela. Mas o que é que faz a pessoa ficar ali dentro da sua página, de um Reels, por exemplo? A pergunta eu achei ela meio confusa. Eu entendi duas perguntas, né? A primeira é o Diga. que viraliza no Instagram e a segunda é o que faz a pessoa ficar no seu perfil, né? Foram essas duas Tá, a perguntas. pergunta é o que é que gera engajamento numa publicação? Essa é a pergunta. Tá. O que gera engajamento, sendo bem sincera, é você pedir. Assim, parece óbvio, mas a maioria das pessoas não pede o engajamento, ou elas pedem de um jeito muito que, obviamente, ninguém vai seguir. Dá um exemplo de um jeito ruim. Tá, eu vou dar um exemplo lúdico e um exemplo prático. Boa. O exemplo lúdico é assim, se você tem irmão ou irmã, né? Eu tenho irmão, tenho 3 irmãos, né? Se eu chegar pra minha irmã e falar assim, Maria, pega um copo d'água pra mim, ela provavelmente vai falar, eu não, pega você, né? Agora, se eu falar pra ela assim, Maria, eu tô trabalhando muito aqui, você consegue pegar ali pra mim, que agora eu não consigo, tô fazendo não sei o quê? Quando eu dou pra ela um motivo, a chance dela fazer é muito maior, porque aí eu dei pra ela não simplesmente pedir por pedir. Eu dei um motivo pra ela do porquê eu preciso que ela dê o copo d'água, a chance dela vir me dar o copo d'água é muito maior. Então, o jeito errado que as pessoas fazem é tipo assim, a pessoa faz conteúdo, faz o Reels, ou o carrossel, stories, tanto faz. E aí ela fala assim, agora curte, comenta, compartilha e salva. Vocês, sendo bem sincera, vocês como consumidores, quando alguém fala curte, comenta, salva, compartilha, vocês curtem, comentam, salva, compartilha? Ninguém. Definitivamente. Ninguém. Eu não faço. Agora, se a pessoa fala, por exemplo, como eu fiz lá com o meu formulário, que eu falei, preenche esse formulário aqui, porque aí você vai receber conteúdos melhores. Então, uma chamada que eu faço é, por exemplo, assim, se você quer receber mais conteúdos como esse, dá 2 toques, porque aí o algoritmo vai entender que você gostou e vai te entregar mais conteúdo como esse. Aumentou o engajamento, entendeu? E outra coisa também é perguntar, você gostou mais desse ou desse? O que você achou? Uma coisa que aumenta muito o engajamento é você pedir a opinião das pessoas. As pessoas, elas adoram dar a opinião delas, então pedir a opinião delas, assim. E aí, claro, tirando esse fato de quando você pede aumenta muito, tem alguns tipos de conteúdo, né? E aí depende também da interação. Por exemplo, quando é um conteúdo de algum assunto em alta, já só o fato de ser um assunto em alta, ele já gera mais engajamento, porque as pessoas elas querem opinar, então gera mais comentários. Quando ele é um conteúdo que ele gera uma emoção, ele normalmente tem mais curtida. Tipo, eu vi uma coisa que eu achei muito linda, que eu achei muito legal, muito engraçado, normalmente a gente curte. Quando é uma coisa que é muito interessante, tipo uma curiosidade, porque aí você tem que pensar no comportamento humano, né? Quando é algo que traz muita curiosidade ou que é muito engraçado, a gente compartilha, né? Então, quando gera sentimento, normalmente tem curtida ou compartilhamento. Depende do sentimento, a pessoa não curte, porque ela não quer expor que ela curtiu, mas ela compartilha, né? E quando é uma coisa útil, normalmente a pessoa salva. Por exemplo, eu vejo conteúdo de receitinhas, aí eu falo, vou salvar pra ver depois. Até hoje nunca vi, mas eu sempre salvo. Então, também tem essa questão. Daí entra também do porquê o marketing de intenção, porque se eu quero salvamento, eu vou fazer o que eu sei que as pessoas salvam. Se eu quero curtido, eu vou fazer o que eu sei que as pessoas curtem. E claro, o principal é pedir, só que não só pedir, você dar um motivo do porquê a pessoa tem que fazer aquilo, porque se você só pedir por pedir, ela dificilmente vai fazer. Ainda vai ser mais do que se você não pedir, mas se você pedir e dar um motivo, vai ser mais ainda. E pedir uma coisa só, né? Se você pedir curte, comenta, salva, compartilha, você perdeu as 4 coisas, perde só uma.
Parece óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, muitas vezes. Exatamente. Agora, na sua visão, você acha que existem estratégias que as pessoas hoje em dia subestimam quando o assunto é criar conteúdos ou marketing de conteúdo e que não deveriam? Eu acho que a própria criação de conteúdo, ela é bem subestimada, mesmo? né? É. Quando você Mesmo, vê, tipo assim, em assim... 2024, que muita coisa se profissionalizou e mudou e tem mudado pra melhor. Eu acho que é muito subestimada, principalmente assim por empresas, por grandes players. Tirando a galera que já se tornou grande por causa do conteúdo, a gente tem inúmeros exemplos. Por exemplo, eu gosto muito de citar a Boca Rosa, porque pra mim ela é uma inspiração, que ela começou ali a jornada profissional dela, né? Ela começou na casa dela criando conteúdo, ela foi crescendo até hoje. O Bruno Perini, pra mim também é uma inspiração. O Bruno e a Malu Perini, né? Juntos eles construíram ali cada um o seu negócio, mas ao mesmo tempo juntos, né? Então, eu fui até num evento do Bruno Perini, onde ele falou que a criação de conteúdo, na verdade, é um grande redutor de CAC. O que isso significa para alguém que não entende Boa. os termos, né? CAC é custo de aquisição do cliente, né? Ou do consumidor, sei lá. Mas é basicamente quanto você paga para alguém comprar de você quando você roda tráfego pago. E aí, ele vê a criação de conteúdo como um redutor de CAC, ou seja, o seu custo para adquirir aquele cliente fica mais barato. E por que fica mais barato? Pelo que eu falei antes, por causa do nível de consciência. Porque quando você cria conteúdo, você vai criando consciência na pessoa e aí ela compra de você. E aí, uma das coisas que entra aqui que eu gosto de falar, que eu gosto muito da consciência. Por quê? Porque o que faz a pessoa comprar de você, ao contrário do que as pessoas acham, que eu acho que é dito por aí, não é a pessoa ter uma relação com você. É a pessoa ter a consciência de que você é da qual ela tem que consumir. Eu digo exemplo, por exemplo, a gente tem relação com várias pessoas que a gente conhece, mas nem por isso eu compraria de uma pessoa que eu conheço. Sei lá, o meu tio tá vendendo, não sei o que, eu vou comprar só porque eu tenho uma relação com ele, que ele é meu tio, entendeu? Agora, se eu sei que aquela pessoa, ela, por exemplo, ela é uma dona de loja, eu sei que o produto dela é feito do jeito tal, eu sei que ela entrega do jeito tal, eu sei como que ela faz as coisas, então eu tenho a consciência de que ela é a melhor opção, aí eu compraria dela. Então não é só o relacionamento, é você colocar na cabeça da pessoa, explicar pra ela por que ela tem que escolher, porque você é a melhor escolha pra ela, entendeu? Isso é a diferença de você criar consciência e você criar relacionamento. Legal sua visão. Muito interessante, é totalmente real. Total. Você vai Ele, comprar- inclusive, ele até comenta que o maior ativo dele hoje em dia é ter a imagem dele à frente dos produtos, né? Porque as pessoas já conhecem e já confiam. Exatamente, marca que Bruno as pessoas Perini. sabem que ele é bom. Mas vou dar o exemplo. O Bruno Perini, ele construiu a marca dele falando que ele é o melhor em investimentos, né? Então, a gente consegue ver o Bruno ali, o Bruno e a Malu em duas frentes, né? Mas, principalmente, vamos falar aqui do Bruno. Ele tem a frente como investidor, né? De investimento, de falar principalmente de Bitcoin e tal. E tem a frente dele com o relacionamento dele com a Malu. Talvez se ele vendesse alguma coisa de como ter um bom relacionamento, pode ser que as pessoas ainda comprariam. Mas agora, se o Bruno Perini, você vê um monte de conteúdo dele, de investimento, de Bitcoin, do relacionamento dele com a Malu, e ele vendesse um curso de como fazer marmita pra semana, você compraria? Só porque você conhece o Bruno Perini? Assim, né? Não tô aqui lançando um desafio pro Bruno, mas assim, eu vejo o Bruno como a melhor opção para comprar um curso de investimento, mas eu não vejo o Bruno como a melhor opção para comprar um curso de como fazer marmitinha em casa. Aí talvez eu conheça uma outra pessoa que ensina a fazer marmitinha, que talvez eu vou achar que ela é a escolha ideal. Então você vê que não é só sobre relacionamento, é sobre eu entender que aquela pessoa é a melhor opção para aquilo. Gerar Perfeito. confiança. Faz todo Exatamente. sentido. Massa. Agora, aproveitando essa linha do conteúdo, criação de conteúdo, teve algum conteúdo que você criou no passado, ou até que você tá vivendo agora, que foi um sucesso pra você? E que você percebeu que, tipo, cara, esse conteúdo aqui brilhou. E se sim, conta qual foi ele e quais são as características que tornaram esse conteúdo perfeito. Esse conteúdo, inclusive, ele existe, são esses, deve ter uns 5, 6. E eles estão até hoje no meu perfil, porque eu fico repostando eles a cada 2 meses. Então, se você me seguir, você provavelmente vai ver eles, né? Mas sim, teve, principalmente. E assim, vou te falar, vou ser bem sincera. Quase todos esses conteúdos que eu sei de cabeça que eles funcionam muito bem, eles foram modelados, onde eu vi eles funcionando muito bem com outra pessoa. Eu adicionei o meu toque e aí foi super bem também. Algumas vezes melhor do que a pessoa que eu modelei, algumas vezes pior. Mas todos eles foram porque eu vi alguém fazendo. Eu achei aquele conteúdo legal, eu me identifiquei com ele, eu fiz a minha versão e ele funcionou muito bem.
eu tenho... E sabe uma coisa que é interessante desses conteúdos? É que eles funcionam em todas as mídias. Então, por exemplo, eu tenho um lá que eu falo 3 estratégias que não funcionam mais no Instagram. Porque o Instagram, ele mudou, ele tá passando por uma grande mudança, como eu já falei pra vocês. Só que essa grande mudança, ela não é uma coisa que tipo, o Instagram hoje é roxo, amanhã ele vai ser preto, mudou. Não, ele é uma coisa assim, imagina, vamos colocar nesse exemplo da cor. Ele é uma coisa que ele é um roxo, aí ele vai ficando um pouquinho mais escuro, aí ele vai mudando. Então, ele tá fazendo essa mudança aos poucos. Então, parece que ele mudou de um roxo mais claro para um roxo um pouco mais escuro. Só que ele ainda tá nessa mesma mudança, só que é uma mudança gradual. Então, toda vez que eu falo que o Instagram mudou, funciona muito bem. E aí, eu faço essas 3 estratégias e uma delas é explicar que o horário ou a ordem de postagem já não importa tanto, porque as pessoas, elas recebem o conteúdo, por exemplo, você vai ver esse conteúdo na terça-feira, às 7 horas da manhã, a Carol vai ver esse mesmo conteúdo no sábado, às 2 da tarde. Sabe quando você viu um conteúdo, aí você vai mandar para um amigo seu e ele já viu? Então, e aí, nisso eu faço uma chamada para ação para a pessoa, tipo, você quer ver como isso é verdade? Comenta qual que é o dia e o horário que você tá vendo esse conteúdo. E aí, todo mundo que vê, comenta um horário. E aí, eu falo assim, depois de um tempo, você volta aqui e vê. Aí, a pessoa vai entrar lá e vai ver que uma pessoa recebeu às 10 da manhã, outra viu às 10 da noite, a outra viu às 3 da manhã, outra viu às 2 da tarde. E aí, isso aumenta muito, porque é muita gente engajando. Pensa que todo mundo que viu, na mesma hora que viu, comentou. Então, pro Instagram, isso dá uma onda absurda de engajamento. E ele ainda é um conteúdo que cria muita consciência e que ele vende muito bem. Esse, pra mim, é o mais campeão, assim. Aí eu reposto ele a cada 3 meses. Fantástico, porque ele fica se retroalimentando infinito, cara. Muito bom. Só o fato da narrativa, o Instagram mudou, nunca vai ser uma mentira. Porque tá mudando o tempo inteiro. Então é um conteúdo que você pode reciclar várias e várias vezes. Muito bom. Muito massa. Agora, em contrapartida, que tipo de estratégia mata o engajamento de uma conta no Instagram? É a que eu uso. Como assim, Camila? Vou explicar. Inclusive, eu explico isso para minhas alunas, né? É quando você faz muito conteúdo de venda. O que é o conteúdo de venda? É o conteúdo que ele tem chamada para ação de venda, que é tipo, clica na bio. Então, quando você faz conteúdo de venda, acontecem 2 coisas, tá? A primeira é que a pessoa, ela sai do Instagram, e é isso, o algoritmo mesmo reduz o alcance. E a segunda é que, assim, acho que todo mundo já passou por isso, é uma daquelas experiências universais. Você já viu um conteúdo que você gostou, aí você tá pensando, vou mandar, sei lá, pra minha mãe, que ela gosta disso aqui. Só que aí você chega no final, você vê que é uma publi, e aí você não manda. Então, assim, quando a gente vê que é um conteúdo de venda, a gente tende a engajar menos. Então, tem o comportamento humano da pessoa, tipo, eu até ia curtir, mas aí eu vi que tá vendendo, não vou curtir. Ou também da pessoa curtir, eu dei o exemplo, pode ser qualquer engajamento. E também o exemplo do algoritmo mesmo reduzir o alcance porque tá tirando pessoas do Instagram. Então, eu falo isso para minhas alunas, né? Que você tem que saber a intenção que você tem. Se você ficar fazendo um monte de conteúdo que você chama a pessoa para bio, chama a pessoa para bio, chama a pessoa para bio, você vai aumentar suas vendas, mas você vai diminuir o seu alcance, seu engajamento. E aí vai de você. E aí isso muda, por exemplo, agora eu tô querendo crescer bastante. Então eu diminuo os posts onde eu faço chamada para ação de vendas e eu faço posts onde eu faço chamada para ação de visita o meu perfil, vem ver outros conteúdos meus, marca uma amiga que vai gostar disso, né? E aí eu mudo assim, e praticamente o conteúdo é o mesmo, o que muda é a chamada para ação. Então o mesmo conteúdo ele pode ser de engajamento, venda ou de crescimento. Mas só muda a chamada para ação. E daí você, claro, muda o contexto pro qual você faz a chamada para ação. Legal. Perfeito. É o que você faz, porque você também tá sempre fazendo conteúdo de venda. E aí eu vou vou ensinar meu método inteiro para vocês agora, ó. A gente gosta sim. Não é não? Diga aí. Quando você fizer o conteúdo de vendas, acontecem 2 coisas. A primeira é que você começa a vender, a segunda é que seu perfil, o engajamento vai lá para baixo, o alcance vai lá para baixo. Só que aí existe um jeito de contornar isso, que é você promover. E aí é o que eu faço no tráfego de crescimento, que eu também ensino, né? Você vê que, assim, tudo que eu faço, literalmente tá lá, no que eu ensino para as alunas. Então, eu até gosto de brincar com o meu perfil. Ele é um laboratório, onde eu fico testando as coisas, e aí o que dá certo e validado, eu ensino para minhas alunas, né? Então, o que resolve esse problema de você ficar fazendo conteúdo de venda e não ter engajamento, é você aumentar o alcance. Aí, o que vai aumentar é que você vai ter alcance, você vai ter venda, só que você vai ter, o teu engajamento vai ficar menor.
Aí o que eu faço pra arrumar isso é, tipo, de vez em quando eu vou lá e jogo um conteúdo só de engajamento, pra dar um up. Então, é muito um jogo de equilíbrio, assim. Legal. Perfeito. Ué, você conseguiu um faturamento impressionante trabalhando praticamente sozinha. E essa rotina de criação de conteúdo pode ficar maluquice, dependendo do quanto de volume uma pessoa cria. Então, hoje você já tá com a equipe, tá em outra fase da sua carreira, mas como é que você organizava a sua rotina de criação de conteúdo para conseguir ser produtivo e eficaz? E não, é a mesma estratégia que eu uso hoje com equipe. Por que eu tenho uma equipe hoje? Porque hoje eu tô com mais de um perfil. Então, eu já tô com 2 perfis, 3 perfis indo pra mais um. Então, eu não tenho braço pra fazer todos os perfis ao mesmo tempo, né? Mas, vamos dar um exemplo da marmitinha também. Eu gosto até de chamar brincando que é a estratégia da marmitinha. Então, eu vou ensinar a estratégia da marmitinha pra você agora, que ela é muito prática pra você criar conteúdo. Se você alguma vez já teve que fazer seu almoço, sua janta, você sabe que assim, fazer a comida não é só o ato de você cozinhar. É o ato de você decidir o que você vai cozinhar, é você fazer a lista de compra, é você ir no mercado, é você organizar as compras, é você cozinhar, é você lavar a louça, é você jogar o resto fora, não sei o que, não sei o que. Então tem todo o trabalho envolvido. Aí, o que as pessoas normalmente fazem quando elas não têm tempo de cozinhar todos os dias? Elas criam marmitinhas. Então, a pessoa, ela tira ali um dia da semana que ela faz a lista de compra, ela vai no mercado. Ela tira um dia da semana que ela tira para cozinhar, aí ela cozinha tudo, separa em marmitinhas, e daí durante a semana ela vai pegando a marmitinha e vai esquentando e comendo. Então, eu falo brincando que a estratégia da marmitinha, porque você pode organizar a sua criação de conteúdo da mesma maneira. Então, imagina se toda vez que você vai criar conteúdo, você vai parar e vai falar assim, tá, eu vou criar conteúdo. Aí você vai pensar numa ideia, você vai fazer pesquisa de mercado, você vai escrever o conteúdo, vai gravar o Reels, ou vai criar o carrossel, ou vai escrever os stories. Aí você vai programar e vai postar. E aí você vai analisar, vai ver o resultado. É assim, não tem como, é impossível. Não dá para você ter frequência e fazer dessa maneira. Então, o que você tem que fazer? Você tira um dia para você pegar, assim, eu gosto de criar uma tabela de referência ou um lugar para salvar ideias. E aí você vai, lembra que eu falei de modelar? Então, você vê um conteúdo que você achou legal, você vai salvando. Então, lá eu ensino para as alunas a fazer a tabela de referências, né? Que a gente usa, como eu falei, que daí pega a referência de cena e tal, você divide isso, né? Mas você vai salvando as referências. E aí, depois você vai tirar um dia para criar o conteúdo. Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia todo domingo, eu criava conteúdo, que era o dia que eu não precisava fazer faxina, não precisava arrumar nada, eu tinha o dia livre. E aí, eu tirava o domingo, eu abria a minha tabela de referências, eu tinha lá um monte de ideia de conteúdo que eu fui salvando conforme eu fui navegando no conteúdo. E aí, eu tirava o dia para criar. E aí, eu tirava aquele dia, então já pegava a ideia, já estava pronta, já tinha o formato mais ou menos pronto, que eu estou modelando de outra pessoa, só aplicava a minha identidade visual, a minha linguagem, a minha forma de ver aquela parte ali. E aí, eu criava o conteúdo e aí eu deixava pronto, igual as marmitinhas. E aí, durante a semana, eu só programava para sair durante a semana. Inclusive, eu faço isso, né? Meu perfil tá saindo conteúdo. Se perguntar o que saiu hoje, eu não sei, mas eu sei que saíram 2 conteúdos em cada um dos perfis. Quais foram os conteúdos, não sei, porque hoje, graças a Deus, eu tenho time, então um time que posta, que vê o que tá saindo, né? E eu fico nessa parte de passar o que tem que ser criado e o que é dito nos conteúdos, aí eles fazem a produção. Mas o que você pode fazer e que funciona de melhor maneira é você organizar a sua criação de conteúdo. Legal, muito legal a analogia com a estratégia da marmitinha. Ficou super didático. Agora, Camis, pensando no seu produto de recorrência, que está diretamente ligado ao LTV, para quem não sabe, Lifetime Value, que é quanto tempo o cliente compra de você de novo, Isso. ou fica na sua carteira. Como é que você mantém o seu produto atraente o suficiente para que as pessoas continuem renovando a assinatura? Com melhorias contínuas. Então, existem 2 tipos de melhorias que você pode fazer no seu produto. Uma é a melhoria de produto, ou seja, deixar o produto melhor, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está mudando, então, para uma plataforma nova. Vai ter aplicativo, vai ter inteligência artificial, vai ter a tecnologia, vai ser melhor. E a outra, a tecnologia também pode ser equipe e tal, né? A parte estrutural. E aí também tem a parte do conteúdo, que eu acho que é o que a galera não olha. Quando as pessoas vão melhorar, elas sempre olham, assim, diariamente olham para a parte técnica, para a parte de, vou pegar uma câmera melhor, vou pegar uma iluminação melhor, vou colocar um editor de vídeo para que o vídeo fique mais bem produzido.
Só que é também o conteúdo. Então, uma das coisas que eu faço, como você falou, o Instagram, ele tá constantemente mudando. Então, eu tô constantemente atualizando. Por exemplo, uma das grandes atualizações que eu fiz foi quando o Threads saiu. Quando o Threads saiu, muita gente quis crescer no Threads. E eu falei assim, gente, esse negócio do Threads não vai pra frente, mas sabe o que isso tá dando? Uma grande oportunidade. Porque o Threads, ele não vai pra frente, assim, é só olhar o padrão, assim, eu acho que não vai pra frente, mas quando você cria um post no Threads e você compartilha ele no Instagram, tá dando muito alcance. E aí eu testei isso no meu perfil, eu fiz uns 2, 3, aí de 3, 2 deram certo. E aí o que eu já fiz? Eu peguei e criei uma aula para as minhas alunas, ensinando tudo sobre o Threads, né, falando toda essa minha visão de forma mais detalhada. E aí depois eu criei uma outra onde eu trouxe várias ideias de conteúdos de referências do qual elas pudessem usar do Threads. E aí eu liberei isso de graça para minhas alunas. Não foi uma coisa que eu vendi extra no curso nem nada. E é isso ter um boom tanto de pessoas novas entrando, mas quanto de pessoas renovando e de alunas extremamente satisfeitas. Legal. Então, quando eu falo isso, que eu vou testando coisas no meu perfil, tudo que eu testo e funciona, eu adiciono como aula nova, né? Então, eu acho que é principalmente atualizar o conteúdo, atualizar o produto e, claro, melhorar a equipe, melhorar a experiência da pessoa. É sempre focado na pessoa, Legal. no cliente, né? Pra vender todos os dias, existe um trabalho por trás, né? Não é tão simples Não quanto é parece. trabalhar simples todos quanto os parece. Agora, Camila, você tá com um projeto bem grande agora, que é a criação de uma escola. Então, olhando pro futuro, quais são nos seus planos, né, os próximos passos e objetivos da sua escola de conteúdo? Legal. Então, eu já criei a escola, mas eu não divulguei ela amplamente. Por quê? Porque ela não tá ainda do jeito que eu queria, assim, né? Então, eu sou muito do fazer. Eu acho que vocês vão ver que a maioria das pessoas que tem resultados que eles trazem aqui é porque elas fazem as coisas, né? Sim. Então, foi muito do fazer. Então, eu peguei ali todos os meus cursos, coloquei numa assinatura, dei um nome e lancei numa plataforma, né? E aí, eu coloquei ali essa escola e lancei desse jeito. E aí eu fui crescendo o perfil da escola, acho que hoje tá com 60 mil seguidores, a gente começou devagarinho, assim. E aí agora o plano foi, eu contratei algumas pessoas e a gente vai começar a trabalhar o branding. O branding, ele é aquele primeiro investimento que ele menos dá resultado, só que conforme o tempo vai passando, eu acho que ele é o que mais traz resultado, só que é um jogo de longo prazo. Então hoje a minha estratégia tá nas duas frentes, né? Eu tô contratando uma equipe extremamente capaz, principalmente agora, a gente está com vagas de pessoas especialistas em sucesso do cliente. Então, eu quero realmente montar um time para encantar o cliente, deixar o meu cliente assim, extremamente feliz. Eu estou investindo nisso diretamente. E aí, além disso, a gente está trabalhando na tecnologia, que a gente está colocando o aplicativo na App Store, na Play Store, para ter o aplicativo para as alunas, para melhorar a tecnologia, mandar notificação. E aí também é o conteúdo e o brand, né? Que a gente tá criando uma coisa bem legal, que é os bonequinhos que eu te mostrei lá. Sim, tá ficando bacana. Legal. Quais têm sido os desafios dessa nova fase? Gestão. Gestão? Por quê? Gestão de time? Gestão de equipe. Porque eu sempre tive muita facilidade em trabalhar muito. Então, assim... eu já tive, assim, um dos meus sites que eu tive... que ele teve mais de 100 milhões de visualizações, muitas pessoas achavam que era um time grande, mas era só eu fazia, sei lá, 12 matérias em um dia, bem escritas, fazia distribuição no Facebook, fazia criação do conteúdo, então eu tenho essa, não vou dizer facilidade, mas eu tenho essa gana toda de pegar e, nossa, eu vou trabalhar aqui das 8 da manhã até o sol raiar, eu vou ficar aqui produzindo. E quando eu tenho uma equipe, já começa que eu não posso exigir isso da minha equipe, né? Não é do meu perfil exigir isso da minha equipe. Então, eu tenho que aprender a fazer as coisas mais devagar. E, além disso, preciso aprender a lidar com outras pessoas e com os desafios que ela tem. Então, a minha equipe, ela começou muito como eu presa, que a gente chama, que era eu fazendo tudo. Como eu fazia tudo, os processos não são fáceis de passar para outra pessoa. Então, a gente teve um trabalho muito intenso de criar fluxos para que as pessoas... Então, por exemplo, antes criavam conteúdo. Eu mesma pegava na tabela de referência, escrevia o conteúdo, gravava, editava, colocava no ar lá, programava. Mesma coisa para o carrossel, para Stories. Hoje, como que vai fazer? Se outras pessoas vão fazer outra parte. Então, por exemplo, hoje eu pego lá uma referência,
eu escrevo conteúdo e eu passo para minha designer fazer a arte que vai estar lá. Aí eu passo para o meu ilustrador desenhar a ilustração que vai lá. Aí eu passo para o editor de vídeo editar. Como que todos eles vão entregar isso? Como que vai revisar? Quem que vai revisar? E aí começa... Então, quando você quebra os processos para mais de uma pessoa fazer, tem que ter uma ferramenta de colaboração. A minha empresa, ela é toda online, então... É todo mundo home office, então tem que ter ferramentas que fazem com que as pessoas consigam colaborar ali. Então, tem que usar ferramentas colaborativas, tem que criar os processos. É difícil achar pessoas que conseguem aprender fácil, que estão engajadas. Então, assim como tudo que eu fiz, eu estou estudando muito sobre liderança. E acredito que talvez seja uma das coisas que eu ensine a seguir com minhas alunas. Porque, como eu falei, eu gosto sempre de me imaginar que é como se eu estivesse subindo uma escada. E aí eu, assim, vamos dizer que para subir ela é uma escada diferente, que para cada degrau que você tem que subir, você tem que vencer um desafio. E aí eu descubro como vencer aquele desafio, aquela fase, e eu subo. E aí eu olho para minhas alunas, que elas estão subindo atrás de mim lá na escada, e falo, ó, para subir nesse aqui, você tem que fazer o desafio, não sei o quê. Eu entrego ali como passar no desafio. E aí elas sobem também. Caminho das pedras. Isso, e aí eu vou subindo e eu vou ensinando. Então foi assim, né? Eu sabia criar conteúdo, eu ensinei a criar conteúdo. Eu aprendi a vender, eu ensinei a vender. Agora eu tô aprendendo gestão. Aí tô fazendo a mesma coisa que eu fiz das últimas vezes. Pesquisei no Google, segui pessoas que são especialistas nisso, comprei curso, tô estudando e conforme tô estudando eu vou aprendendo e aplicando. Que massa. Legal isso. Isso é o retrato da influência no digital hoje em dia, né? Que massa. Você vai superando os desafios, vai sabendo como fazer e depois você compartilha dentro da sua base. É muito bom quando a gente recebe um player pela segunda vez e ele tá um passo à frente na carreira. Exato. A gente recebeu algumas pessoas, não foram muitas pessoas que gravaram 2 vezes, mas é muito bom ver a evolução. Às vezes a gente fica um ano e a pessoa tá vivendo a jornada dela até que ela senta aqui de novo e abre o jogo, a gente fica, nossa, quanto mudou de um episódio pro outro, né? E que legal que você tá em outra etapa da carreira, muito mais madura, muito mais evoluída. Que massa. E o podcast não foi diferente, né, Carol? Exatamente, foi como nós esperávamos. Essa mesinha que aguentou não sei como. Aguentou não sei como, mas não terminamos. A gente Não. costuma terminar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Tá pra responder? Claro, vamos lá. Joga ou você joga, Carol? Joga aí pra nós, Marcelones. Então, Camila, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo do digital, que você pode transmitir agora pra quem tá acompanhando a gente? Eu sei que é difícil começar e dá medo, porque apesar de você ver as outras pessoas dando certo, você não sabe se pra você vai dar certo. E eu acho que uma coisa que traz bastante segurança, primeiro, é você se planejar para fazer aquilo. Então, se você se planejar, as chances de você conseguir são muito maiores. Então, o que eu gostaria de ter ouvido e que eu acho que eu gostaria de passar para frente é assim: se você quer entrar nesse mercado, se você quer arriscar, você quer fazer, se planeje. Faça as coisas assim, eu sou a favor de correr riscos, mas não de arriscar perder tudo, né? Acho que o Bruno fala bastante essa frase. Então, o meu conselho é esse, é se planeje, e se planeje assim para todas as frentes, né? O que é se planejar? Primeiro é se planejar financeiramente para que você, né, consiga fazer isso. Normalmente as pessoas começam já tendo um trabalho e fazendo ali nas horas extras, foi assim que eu comecei também. E se planeje também para você ter um sistema de apoio, porque vai precisar, vai chegar uma hora que você não vai mais querer fazer, que você vai querer desistir. Então é muito importante ter alguém que você possa contar. Pode ser alguém da sua família, pode ser um irmão, pode ser sua esposa, seu marido, pode ser um mentor, né? Eu fui atrás de uma mentoria, consegui ajuda lá. E também tinham pessoas que me apoiaram. E arranja um jeito de você não desistir. Porque o verdadeiro segredo tá em não desistir. Só que tentar... Tipo assim, tentar até dar certo, só que não ficar tentando a mesma coisa, né? Você vai tentando e a partir do que você tá tentando, você vai buscando melhorias, mas dá certo. O que eu acho mais legal do digital é que ele dá certo pra todo... A gente falou disso, né, Carol? O digital hoje ele é uma coisa onde tudo tá funcionando ao mesmo tempo. Então você consegue dar certo fazendo e-commerce, você consegue fazer certo criando conteúdo, sem criar conteúdo, com tráfego pago, sem tráfego pago, com podcast, sem podcast, você consegue dar certo com tudo. O importante é você fazer até dar certo. Então, para isso, você tem que se planejar financeiramente, psicologicamente e tecnicamente. Se você tiver as 3 coisas, o digital acho que é o que tem de mais democrático hoje, né? Não é perfeito, mas eu achei ele uma das melhores lugares para oportunidade para pessoas que não teriam oportunidade em outro lugar, que era o meu caso. Então, dá pra dar certo se você tentar muito. Uau! É isso, dá pra dar certo.
Fechou com chave de ouro. Fechou com chave de ouro. Brilhou bem demais, velho. Brilhou, É bem isso mesmo, brilhou, parabéns. brilhou. Very Agora não good. terminamos, né? Não terminamos porque temos presentes pra Camila. E Presentinhos. não só pra Camila. Pra hein? Camis e pra Isa, óbvio. As duas. Tá ali, sentadinha. Que legal, Ó, dessa vamos vez ver é amigos. diferente. Essa vai ser diferente. Olha cá. Agora a galera brilhou. Olha, É verdade, tem um quadrinho agora. Um quadrinho pra Na você. segunda vez. Tem um quadrinho, que bonito. Dá pra Imagina mostrar se o te dá quadrinho, outra deixa eu ver se xícara. dá aqui. Será que dá pra aparecer Será na que dá pra câmera? ver o quadrinho? Ih, veio muitos mimos. Que aqui, massa. coisa A Isa importada, também veio. chique, né? Olha! Gravou e tudo. Ó, esse presente é pra agradecer a sua presença, por ter compartilhado tanto conteúdo com a gente. Muito obrigado. Deixa eu até puxar pra cá. É pra não Peguei- ficar... não. E eu tenho Muito certeza obrigada. que muitas pessoas vão querer te acompanhar a partir de agora, aprender quais são as estratégias corretas para criar conteúdo, gerar um marketing intencional. Então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha. As minhas redes sociais são Camila Falque, se quiser me seguir no pessoal. E também tem o Exceed Oficial, que é a minha escola de conteúdo que tá crescendo cada vez mais. Os dois do Instagram. Show de Perfeito, bola. vai aparecer aí na tela. Inclusive, pra quem não assistiu o primeiro KiwiCast da Camila, volta aí no nosso canal no YouTube, procura KiwiFi, Camila Falque, e vai conhecer um pouquinho mais da história dela e também do que ela ensinou no último podcast. Agora, pra quem ficou aqui até o final, Marcelão, tem que fazer o quê? Você gostou desse episódio? Aprendeu com a Camila durante esse episódio? Então, se você quer receber mais conteúdo de valor, é muito importante que você interaja com a gente, com esse vídeo de alguma forma. Então, se você ficou aqui com a gente até o final e se sentiu impactado por esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de insight valioso nessa aula que a gente recebeu com a Camila Falque. E, Carol, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que a gente tem que fazer? Onde é que a gente se encontra? Nós nos encontramos no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu espero te ver lá. Nos vemos lá. Valeu! Bye.